Se existe algo capaz de mexer com a nossa imaginação, são os lugares que carregam histórias que ninguém gostaria de revisitar. Alguns parecem ter sido criados não para abrigar pessoas, mas para aprisionar algo. E hoje você vai conhecer 7 lugares assustadores, e são realmente reais, que continuam provocando medo e curiosidade até hoje. Mas antes de começar, você tem certeza de que está preparado? Porque depois de conhecer esses lugares, é impossível olhar o mundo da mesma forma. Se estiver pronto, já deixa o like e se inscreve no canal. Vai que isso serve como um pequeno amuleto, né? Respire fundo, porque o primeiro lugar tem uma história tão bizarra que até hoje divide historiadores e moradores locais. 7. O castelo construído para prender o mal, República Tcheca. Imagine um castelo tão estranho, tão fora dos padrões, que parece mais uma caixa selada do que um lugar para viver. O castelo de Rouška é assim, silencioso, isolado, cercado por florestas onde quase ninguém se aventura. Mas a parte mais perturbadora vem agora. Segundo antigas lendas do século XI, naquele exato ponto havia um abismo sem fundo. Um buraco tão profundo que ninguém conseguia ver onde terminava. Moradores juravam que, ao cair da noite, criaturas deformadas emergiam dali. Seres meio humanos, meio demoníacos. Você acredita que algo assim poderia existir? Dizem que, para impedir que essas criaturas alcançassem o mundo, o rei mandou selar o buraco com camadas de pedra e construiu o castelo por cima. Não como moradia, mas como tampa, uma prisão, como se colocasse um cadeado. E existem pistas estranhas disso. As janelas são quase todas falsas. Não há sinais de cozinha, água ou aposentos. O local não parece ter sido feito para humanos viverem, mas para algo ser mantido dentro. E ainda há os relatos de prisioneiros jogados no buraco antes de ele ser selado. Muitos enlouqueciam em poucos segundos, dizendo que eram tocados por sombras vivas. Agora eu te pergunto, você passaria uma noite em um castelo que talvez esteja selando um portal para o desconhecido? Segura essa resposta. Porque o próximo lugar faz o castelo de Rouška parecer um hotel aconchegante. 6. A casa que reescreve o destino de quem entra, Índia. No coração de Goa, escondida entre árvores tortas e paredes esfareladas, está a famosa The Mallow House. Por fora, uma mansão abandonada qualquer. Por dentro, um palco onde a tragédia se recusa a ser esquecida. Conta-se que 2 irmãos, tomados pela ganância de uma herança, entraram em um conflito tão intenso que resultou na morte dos 2. Desde então, a casa ficou marcada como um território onde a paz simplesmente não existe. Moradores relatam ouvir, quase todas as noites, gritos, sons de luta, 2 vozes discutindo, como se o drama estivesse acontecendo agora, repetidamente, em um ciclo eterno. Você já teve a sensação de que um ambiente está pesado, mesmo sem ninguém ali? Pois é, quem tenta reformar a casa relata falhas inexplicáveis, acidentes e um clima tão perturbador que ninguém consegue continuar o trabalho. E aí vem a pergunta que não quer calar. Se fosse você, teria coragem de entrar na The Mallow House sozinho? Eu confesso, talvez só se fosse de manhã, com o sol a pino. E mesmo assim, com um pé atrás. Mas não vai embora ainda, porque o próximo lugar é um vilarejo inteiro onde fantasmas não apenas aparecem. Eles convivem com os moradores. 5. A vila com 12 fantasmas oficiais. Reino Unido. Existe um lugar na Inglaterra onde os moradores convivem com algo que nenhum de nós aceitaria como normal. A pequena vila de Pluckley, considerada por muitos como a vila mais assombrada da Europa. E não estou falando de 1 ou 2 relatos. São 12 fantasmas catalogados, cada um com sua história, sua personalidade e seus horários preferidos para aparecer. Entre eles, o monge sem rosto, visto caminhando calmamente próximo à antiga igreja. A dama de vermelho, que vaga entre túmulos, como se procurasse algo que perdeu. O cocheiro fantasma, que muitos dizem ouvir passando em alta velocidade pela estrada. E o caso mais assustador? O famoso Fright Corner,
onde um duelo terminou em morte. Dizem que quem passa por ali à noite consegue ouvir o barulho metálico das espadas e até o impacto final que selou o destino do derrotado. Agora, imagina morar em um lugar assim. Você conseguiria dormir sabendo que está cercado por 12 espíritos diferentes? Curiosamente, mais de 1000 pessoas moram lá até hoje. Já devem ter virado colegas dos fantasmas, né? E se você acha isso pesado, o próximo local tem marcas que muitos acreditam ter sido deixadas pelo próprio diabo. 4. O castelo com marcas do Cavalo das Trevas, Escócia. Nas ruínas silenciosas do castelo de Ardrossan, algo chama a atenção. Marcas estranhas esculpidas nas pedras, como se cascos muito pesados tivessem atingido o chão com violência. Segundo lendas antigas, essas marcas seriam do cavalo do próprio diabo, que teria tentado invadir o castelo montado em sua criatura negra. As histórias afirmam que a região era vista pelos celtas como um solo profano, visitado por entidades que preferimos nem nomear, e não para por aí. Visitantes relatam quedas bruscas de temperatura, calafrios repentinos, equipamentos eletrônicos parando de funcionar do nada. Imagina visitar um lugar onde até o seu celular se recusa a continuar ligado. Você acha que essas marcas podem realmente ter uma origem sobrenatural? Ou seriam apenas erosão da pedra? Pensa com carinho nisso, porque o próximo castelo permite que você durma nele. Ou pelo menos tente. 3. O hotel onde a hóspede fantasma nunca sai, Irlanda do Norte. O Castelo Ballygally hoje funciona como hotel, mas não como um hotel comum. Ele é famoso por uma hóspede que nunca fez check-out, Lady Isobel Shaw. Segundo registros, ela foi trancada na torre pelo marido e morreu ali mesmo. E agora dizem que sua presença continua. Batidas misteriosas nas portas durante a madrugada. Aparições no quarto da torre. Sussurros que ecoam pelos corredores. E sabe o mais absurdo? O hotel abraçou totalmente essa fama. Há até um quarto fantasma, aberto apenas para visitas porque dormir lá é quase impossível. Existe até um livro na recepção, onde hóspedes registram o que vivenciaram. E aqui vem o detalhe que arrepia. Mesmo sem se conhecerem, pessoas de várias partes do mundo descrevem exatamente as mesmas experiências. Coincidência? Ou confirmação? Mas se você acha esse quarto pesado, o próximo é considerado tão assustador que até outros fantasmas evitam passar perto. Segundo, o quarto, mais temido do Canadá, o Enigma do 202. No luxuoso hotel Fort Garry, no Canadá, existe um lugar que nem funcionários gostam de entrar, o quarto 202. A história conta que uma mulher, devastada ao descobrir a morte do marido, tirou sua própria vida ali. E desde então, o quarto se tornou palco de fenômenos que desafiam qualquer lógica. Cortinas que se mexem sozinhas, televisões ligando e desligando, portas batendo na madrugada, aparições de uma mulher de branco chorando ao lado da cama. E aqui vai a parte mais chocante. Dizem que até os outros fantasmas do hotel evitam entrar no quarto 202. Se até eles têm medo, imagina nós. Você teria coragem de passar uma noite inteira nesse quarto? Comenta aí, porque eu acho que nem pago eu iria. Mas o local mais perturbador ainda está por vir. E ele envolve um cavaleiro fantasma cavalgando sobre a água. 1. O Cavaleiro do Lago, Irlanda. No Parque Nacional de Killarney, existe um castelo tão bonito durante o dia quanto aterrorizante à noite. O Castelo Ross. O líder da antiga família que dominava a região desapareceu misteriosamente no lago. Desde então, relatos assustadores começaram a surgir. Sussurros que parecem vir das paredes. Passos de alguém invisível. A sensação esmagadora de que algo está puxando sua energia. Mas o que realmente intriga é o fenômeno que acontece nas noites de lua cheia. Várias testemunhas afirmam ter visto um homem montado em um cavalo, caminhando sobre o lago iluminado pela lua. Alguns dizem que ele protege o castelo, outros que ele o amaldiçoa. E aqui vai uma pergunta final para você refletir. Se você estivesse às margens desse lago, sozinho,
e visse um cavalo atravessando a superfície, o que faria? Agora me conta aqui, qual desses 7 lugares você nunca teria coragem de visitar? E qual você encararia só pela adrenalina? Se quiser uma parte 2, cheia de lugares ainda mais obscuros e histórias que quase foram apagadas da história, já comenta aí. Ah, e claro, se ainda não se inscreveu, aproveita agora. Vai que algum desses lugares resolve te visitar em sonho hoje à noite. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo episódio do Planeta Inimaginável, onde a curiosidade nunca dorme. E o desconhecido sempre encontra uma maneira de aparecer.